como eu disse, né, o instrumento de projeção, o próprio nome diz, né? Projeção, projeta uma imagem para um lugar. É isso que é a função do instrumento de projeção. Nós temos vários instrumentos de projeção, como, por exemplo, a câmera fotográfica, do filme, né, as câmeras em geral. Né, e também sobre os retroprojetores, data show, que também são instrumentos de projeção. Agora, as meninas vão falar sobre a câmera antiga, diferenciar entre uma e a outra, para vocês perceberem a atenção. Eu vou falar da câmera de filme. A máquina mostra esquematicamente a formação da imagem em uma máquina fotográfica. Este instrumento, como se pode perceber, funciona de maneira muito semelhante ao olho humano. Um sistema de lentes, denominado objetiva da máquina, comporta-se como uma lente convergente que forma uma imagem real invertida do objeto, para localizar um objeto, isto é, para que sua imagem se forme nitidamente sobre o filme, existem dispositivos especiais que nos permitem aproximar a lente do filme. Quando a localização é bem feita, a imagem não se forma exatamente sobre o filme e a fotografia obtida não é nítida. A luz que vem do objeto, ao incidir no filme, provoca nele certas reações químicas que fazem com que a imagem fique O filme apresenta a imagem em negativo, isto é, as reações químicas são tais que as partes do filme que recebem mais luz provenientes das partes mais claras do objeto tornam-se escuras e vice-versa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente utiliza um filme, uma máquina fotográfica com filme, quando eu tiro a foto, se eu olhar, por exemplo, agora para a Ingrid aqui, o cabelo dela está bem escuro, significa que o cabelo dela ficará claro. E a camiseta dela, que é branca, vai ficar de cor escura. Bom, só vou fazer um breve comentário sobre o histórico da câmera, como surgiu a câmera de filme, certo? A câmera de filme surgiu em a partir de 1888, passou a ser comercializada, certo? Até aí as câmeras estão num processo de evolução, de construção, de evolução mesmo, né? Os cientistas estavam trabalhando para construir essa máquina. E quando surgiu, foi uma máquina desse tipo, ó, que surgiu, ó, uma câmera desse tipo, grandão, né? E os cientistas trabalharam para diminuir essa câmera, por exemplo, com uma desse tamanho mais ou menos, até chegar nos mais pequenos de hoje, né? Então é isso que os cientistas fizeram. A partir de 1888, eles começaram a trabalhar para diminuir o tamanho da câmera, para ficar mais fácil de carregar, para ficar mais fácil de levar para outros lugares, né? Afinal de contas, aqui todo mundo usa a câmera, né? Que é registrar um momento legal, né? Bacana. Então é para isso que eles querem. E também, nos Estados Unidos, né? Essa câmera passou a ser comercializada nos Estados Unidos, e quem criou foi um cara chamado George Eastman, certo? Ele lançou essa máquina com uma marca Kodak On, certo? Ele lançou com essa marca, a famosa marca Kodak, que hoje é chamada. Então é isso. É um belo história. Kodak americano? Pelo que dá para entender aqui, né, foi lançado nos Estados Unidos. Agora fica difícil definir. Pelo nome, é de origem de outra palavra, tipo japonês, assim. Mas ele está falando que surgiu nos Estados Unidos. Tá bom. A câmera digital, ela surgiu durante a Guerra Fria. E Stenson, ele criou a primeira câmera digital que pesava 3 quilos, gravava imagens preto e branco e tinha uma resolução de 0,0 megapixels. 3 quilos? 3 quilos. E precisava de 23 segundos para capturar uma imagem. Aí tem a primeira câmera aqui. Essa aqui. Nossa. Percebe-se o tamanho que precisa tirar. Aí tem a filmadora, que também ela foi feita por Levinson, de 1980. Tem as duas câmeras aqui. Ele
o cara falou que nos Estados Unidos que a câmera filmadora era uma ideia absurda, que nenhuma empresa jamais seria capaz de produzir e vender um aparelho. A filmadora, o princípio de poder gravar no negativo lá é o mesmo da máquina fotográfica? Igualzinho. Aí na câmera antiga, a foto é assim, na digital ela fica assim, né? E o meu padrasto, uma diferença, né, disso, né, que quando ele fez curso, ele falou assim, não é uma diferença nenhuma, né, porque muita coisa vai mandar vai ser o foco. Aí tem o diafragma, né? Aqui eu falo do megapixel. Ele equivale a 1 milhão de pixels e a cada pontinho que compõe uma imagem digital. E dá pra ver que a imagem foi criada 12 vezes e cada pontinho... O que é que você falou? Quantas vezes? 12 vezes. Aonde está escrito isso? Aqui. Certeza? Tava no... Lê ali de novo pra mim. Não, também não era de forma, é 31. Mas o que está escrito ali? Imagem ampliada 12 vezes. Imagem ampliada. Aqui tava lá no da internet. Está escrito isso aí? Está escrito errado? É isso. Mas aí eu fiz. Professor, a explicação. Vai, vamos lá. E quanto maior a quantidade do pixel, melhor vai ser a impressão, né? Aí o meu braço falou assim que... Ai, cadê o papel? Ô, Nissa, pega o papel da minha mesa ali, do braço. E você pode tirar uma foto tipo, de um prédio, chamado de lente grande angular, que você pode tirar de aqueles que ficam, tirando foto que fica assim, outdoor de prédio, mostrando, né? E daí, quanto maior for o pixel dela, vai ser melhor a imagem, né? A impressão. Então, quanto mais pixel eu tenho, melhor vai ser a resolução. E você falou aí da lente. Essa lente aí é para mim pegar objetos de grande tamanho, grande porte, assim. E daí tem um foco, né? Através do diafragma, o fotógrafo consegue declarar a área do foco da imagem. Aberturas pequenas geram imagens com fundo mais nítido. Já aberturas grandes produzem fotos com menor desfoque. Antes de você continuar, é uma curiosidade que eu tive, sempre tive, né? Nunca. Por que você mostrou aquela foto? Volta um pouquinho o seu slide aí. Desculpa atrapalhar. Mais um. Aquele das duas da cidade lá e da. Isso, ó. Lá em casa, minha mãe tem uma máquina antiga, tá? Só que analógica, com filme. Só que algumas tem fotografia lá minha colorida. E também tem um álbum da minha avó lá, de 1842, que é preto e branco. O filme da antiga para essa que a minha mãe usou é diferente ou o filme é o mesmo? Por que a foto da minha avó é preto e branco e a minha é colorida? Vocês sabem? O filme é diferente? O material que compõe o silhueta, né? Uns são caracterizados parece que por prata, alguma coisa assim, outro material, os mais antigos. Os mais antigos, por isso que não saía colorido? Hoje são outro tipo de material que compõe o filme, eu não sei se está os elementos que compõem, mas então esses filmes antigos, mesmo se eu, por exemplo, pegar um filme lá da época do meu avô e tentar revelar, não vai sair colorido? Não, creio que não, né? Deixa eu só ver aqui os elementos que compõem. Aqui, ó. Não, não precisa falar os componentes. Eu só queria saber assim, então, se um filme antigo, se eu achar lá no baú da minha avó lá, se eu revelar, não vai sair colorido.
Porque as Esse fotos... de 1942? É. Não. Creio que sim. Não, vai sair colorido ou preto e branco? Creio que sim. Não, sim. Boa. Preto e branco, não sai colorido. Ah, então é o filme mesmo. Beleza, pode prosseguir, prossegue. Então, eu estava falando lá do foco, que com a abertura com grandes, tipo um número F, o produz uma foto vai ser com um desfoque mais nítido e o outro vai ser com um desfoque meio embaçado, tá? Que legal. Curiosidade, sempre quis saber isso aí também. A minha máquina tem uma função, é que eu não entendo muito essas coisas. Tá escrito macro e micro. Macro aumenta. Aumenta? A distância. Então, por exemplo, se eu for tirar foto do rosto da Bruna, eu uso macro ou micro? O certo. Macro, porque tá perto. Meio que tem que ser de longe. Thank you. Pode Tem prosseguir. no diafragma, que é um conjunto de lâminas conjugadas que se abre e fecha, incluindo uma quantidade da luz que passa pela lente. As aberturas e aberturas são pré-estabelecidas que obedecem um padrão universal. Que, dependendo do tamanho do diafragma, a água entra menos luz ou mais luz. E, por exemplo, se eu for bater uma foto, se passar mais luz que o necessário, o que acontece no A máquina vai estar a foto vai estourar. Queimou. Não, mas é digital. A foto E vai se estourar. passa menos luz? Aí, dependendo do jeito que você tira, ela pode ficar escura ou com a luz bem nítida para a foto ficar bem clara. Legal. É a minha, não é? Não. É esse. Oi? Bom, você zoomia depois? É o quê? É o preto, o tamanho do diafragma, tipo uma corda, dá o tamanho dela, né? Legal. Pode continuar, gente. Pode continuar, tá interessante. Eu já achei, gente, que os elementos que compõem vapor de mercúrio e sulfato de sódio. Era um que compõe o filme. Uhum. Certo? Não, vou entrar no meu assunto. Vou entrar no assunto dos retroprojetores. Certo? Basicamente, o projetor, temos esse tipo de projetor que a gente chama de retroprojetor, né? Bem antigo. Vocês podem olhar a data lá, 1872. 1872 é o antigo. Temos o novo, que é o Data Show. Tem. Certo? Ou um desses, né? Basicamente, nesse aqui, ó, os elementos que constituem esse tipo de projetor é a objetiva, que é a lente. Lembrando que a maioria dos projetores, instrumentos de projeção, tem a lente convergente, é algo maior, certo? Também tem alguns que há exceções, que possuem um sistema de lentes ópticos, né? Que eu não sei bem, eu acho que é um convexo, tudo misturado. Uhum. Mas esse aqui é o tipo de convergente, certo? A maioria dos instrumentos ópticos é convergente. E então, temos o objetivo aqui. Temos também uma lâmpada. Tá desligado, desculpa. Temos também a lâmpada. O que acontece? A lâmpada é a fonte luminosa que vai dar ênfase, né, para o instrumento obter a imagem iluminada, uma imagem para você conseguir ver na tela, na tela de projeção. Né? A imagem gerada por esse aparelho é invertida, ou seja, para você ter uma imagem certinho na tela, você tem que inverter ele. Foi o que aconteceu, o professor já me mostrou aqui, e ele colocou a imagem invertida, para aparecer na tela certa, imagem direita. Tem que fazer isso, certo? Como nesse caso. Esse aqui a gente usa, quem vai bastante em igreja, em outros lugares, era antigão usar esse aqui. Né? Ele usa slide, geralmente, que aparece aqui, é de transparente, meios transparentes. Tem que ser, né? Para poder aparecer. E constitui também um espelho para refletir, certo? E também temos várias formas para calcular isso aqui. Depois eu vou passar um resumo de tudo, certo? Mas o básico é isso. E aqui, acho que é aqui, né, professor, que regula o foco, certo? Não, o do foco é aí na frente, nessa rodinha preta aí. Não tem um espininho aí. Aqui, isso. Aqui regula o foco,
viu, gente? Esse aparelho. Não sei muito mexer nesse antigo, só mais ou menos. Viu? Então é isso. O básico do retroprojetor. E também eu pesquisei na internet uma curiosidade, mas depois eu falo para vocês. Como o Sérgio veio, eu vou falar sobre o conteúdo dele, que é o Data Show. Olha, tipo, o projetor daí ele fica desse jeito que você falou, aí ele reflete assim, vem cá assim, ou ele tem que fazer Isso. Ele faz assim, ó, dá licença, só interromper aqui. Você coloca ele assim, você coloca o papel aqui que nem fundo transparente. A luz bate aqui. Então ele tem que ser transparente, o papel. Tem que ser transparente. Por quê? Vamos voltar lá na aula de física. Por que tem lâmpada e por que tem que ser transparente? Nenhum corpo consegue produzir luz própria. Se tivesse luz própria, a gente conseguiria ver. Como não tem luz própria, eu preciso da lâmpada para jogar um feixe de luz. O feixe de luz bate nesse objeto, bate no espelho e volta na lente. Aí a lente joga na parede. Então se for tipo uma imagem, um papel normal? Não funciona porque não é transparente. Não passa, a luz não atravessa e não consegue chegar no espelho. Foi o que ele falou. Tem que acertar o espelho para poder voltar na lente. Tá? Depois eu ligo para vocês e mostro. É legal isso aí. Continua. Ela vai mostrar o esquema para vocês, o esquema gráfico dos projetores. Certo? Enquanto isso eu vou explicar para vocês sobre o Data Show. Na página, no livro de vocês, fica bem mais simplificado. Na página 109 de Física, tem um sistema aí para vocês verem de slide, que é o Data Show. Certo? Todos encontraram? Esse projetor, também chamado de diapositivo, ele possui o que? Para vocês verem, uma lâmpada, assim, só para simplificar. Só para simplificar aqui, ó, vocês veem que aqui tem uma fonte luminosa, a luz, precisa de uma lâmpada, né, como sempre, luz. Também precisa de objetivo, o objetivo no caso é aqui, certo? E aqui também temos o slide, no caso o slide fica dentro do computador. Não me perguntem isso porque eu não sei como funciona fisicamente essa parte, né? Mas o sistema básico é isso, certo? Aí, um detalhe muito importante, a imagem gerada por aqui é invertida, é que nem os outros. Esse aqui que eu falei para vocês, a imagem é invertida, certo? Todos são invertidos, então quer dizer que a imagem, para ficar assim, ele está ao contrário aqui dentro dessa máquina, ok? Vou ler só um trecho aqui para vocês entenderem como é que funciona bem esse gráfico. Nos projetores de slide e nos projetores cinematográficos, a película filme, né, é colocado entre A e F. Então, temos o A e o F. A película fica nesse meio aqui, ok? E se obtém a imagem projetada nas telas. A imagem projetada na tela é sempre real, como eu disse, é sempre real, ok? A imagem projetada na tela é sempre real. No caso dos filmes e slides, ele é ampliado e invertido, né? Como eu disse para vocês. Mas, no geral, os projetores são todos de imagem invertida. Dá uma agilizada aí, Roger. 5 minutinhos só. Um projetor como eu ia falando, um projetor de cinema, o que muda nele, basicamente, vai ser só que vai ter uma correia, ou garra, chamada, que vai fazer o slide girar. No caso, não é um slide, é um filme normal. Você já viu aquele filme de fita, VHS, né? Então, é aquilo que vai rodar, né? A diferença é que vai ter só essa garra e mais o projetor normal, que vai funcionar com tipo desse aqui, certo? Com a lente objetiva e invertida. É simplesmente isso, ok? No cinema, de cinema.
As equações das lentes, que a gente chama de equação das lentes quebradas, essa aqui que a gente usa para calcular todos os cálculos para obter a distância, o aumento dos problemas físicos. Temos aqui essa equação que vocês já sabem, né? O que é que eu digo significa lei? Vocês sabem, né? Não seria um F? Não seria um F. Não. Deixa eu ver. Não. Embaixo do 1 lá, ó. Igual 1P. Ah, não, isso vai ser. Desculpa. Não, no outro, daí é P Esse mesmo. é P. Não, Rocha, sei lá. Tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. É isso aí. Lembra, ó, gente, esse é a que a gente usa. Lembrando que esse aqui é para calcular a distância e esse aqui é o aumento linear, ok? Eu vou só ler para vocês, para vocês depois não fica perdido. O F é o foco, né? Não precisa coisar. P, distância do objeto ao centro do espelho. P, distância da imagem ao centro do espelho. I, tamanho da imagem. O, tamanho do objeto, aumento ou redução da imagem. Então, essa aqui basicamente vocês vão encontrar para calcular todos os problemas em relação às questões de projeção. Simplesmente isso.